É muito importante compreender que uma educação dialógica é muito diferente de uma aula dialogada, em que o professor continua falando por um longo período e os estudantes podem ali de vez em quando intervir, concordando ou discordando. Uma educação para o diálogo é bastante profunda e ela ainda é muito pouco realizada nas salas de aula mundo afora. Para compreender ali o porquê que o professor prepara aquela aula, é importante entender que a nossa educação em geral, ela tem uma arquitetura voltada excessivamente para o conteudismo. Ou seja, quando a gente vai pensar o PPC de um curso, o Plano Político Pedagógico de um curso, a gente pensa com cuidado os objetivos, o perfil do egresso, as metodologias a serem utilizadas, e aí a gente pensa também a matriz curricular, que é um conjunto de disciplinas que umas estão conectadas às outras, e para que o sujeito forme num determinado curso, seja ele fisioterapia, biologia ou engenharia, aquelas disciplinas vão dar conta do mínimo necessário para que ele se torne um bom profissional. Somente a partir daí são pensadas as ementas de cada disciplina, que enfim são os conteúdos obrigatórios. Depois do PPC pronto, os professores ainda fazem a preparação da sua disciplina ao longo do semestre, através do plano de ensino, e começam a preparar as suas aulas. Então tudo isso é feito com muita entrega e com uma morosidade muito grande. Mas é importante entender que há toda uma arquitetura voltada para o conteudismo, para esse enciclopedismo raso, ou seja, para formar um profissional de uma determinada área, é preciso fazê-lo compreender uma quantidade mínima de conteúdos, que geralmente é enorme, e a partir daí ele estará pronto, mas desconsiderando que o estudante que está ali sentado tem uma história, tem um conjunto de vivências, experiências, tem múltiplas inteligências, tem talentos, tem as suas sombras, dificuldades, não é? E como pensar um conteúdo previamente, como planejar uma disciplina por inteiro antes mesmo de conhecer o seu estudante, antes mesmo de saber se aquele conteúdo faz sentido para ele. Como vemos, há um foco excessivo no conteudismo. E aí essa educação que temos na maior parte das salas do mundo é uma educação de sujeito para objeto. O professor está ali ativamente pensando, planejando, dando aulas, pensando os melhores conteúdos, e os estudantes passivamente sentados, reproduzindo esses conteúdos, memorizando e competindo com seus colegas. Neste modelo você tem 1 contra 30. Agora imaginemos uma educação que seja 30 vezes 30. 30 vezes 30 dá 900. É exatamente o que a gente tem hoje nas redes sociais e no YouTube. No YouTube, por exemplo, tem 2 bilhões de pessoas sentadas numa grande roda virtual, todo mundo ensinando todo mundo. É óbvio que o YouTube e as redes sociais têm os seus problemas, têm as suas disfunções, mas elas vêm nos ensinar essencialmente o diálogo. Mas o que acontece na prática ainda hoje é que as redes sociais são um conjunto de monólogos cruzados. As pessoas ainda têm muito pouca capacidade de ouvir, de escutar argumentos de outras pessoas, de outros pontos de vista, e aí as redes sociais ficam parecendo um monte de pinche e chihuahua latino um com os outros. Mas a educação nunca nos ensinou o diálogo. Um dos aspectos mais importantes para falar em diálogo na educação é o próprio layout da sala de aula. Há muitos anos, décadas, séculos, a gente tem uma sala de aula preparada para os alunos ficarem em fileiras, todos voltados para o quadro, para o professor, que por vezes ainda sobe em cima de um tablado para discorrer sobre um tema durante 60 horas, durante 80 horas ao longo de um semestre ou um ano. E aí a provocação que eu faço é que a gente precisa transformar o layout das nossas salas de aula. É por isso que eu, pessoalmente, só trabalho com a roda. Porque em uma roda a energia circula, as pessoas estão olhando olhos nos olhos, todo mundo se vê igualmente. Ali não há uma voz da verdade
personificado no professor ou no livro. Ali há argumentos que circulam e por vezes uns argumentos vão contra os outros, mas em muitos casos os argumentos são complementares. Então acho essencial que as salas de aulas transformem os seus layouts para que a gente consiga aprender uma educação dialógica. E numa roda, por exemplo, é muito importante ter a capacidade de ouvir o argumento até o final e posteriormente ser capaz de dizer concordo ou discordo parcialmente, por isso, por isso, por isso. Agora, a escola quase nunca praticou isso com a gente. E é por isso que nós temos tantas dificuldades nas redes sociais e na sociedade em geral. E esse é um dos reflexos que a gente tem na política, de grupos extremos brigando com a dificuldade de ouvir os argumentos uns dos outros. O Rubem Alves nos mostra a relevância da capacidade de ouvir o outro, que ele chama de capacidade escutatória, porque cada ponto de vista traz a sua própria verdade parcial e muitas vezes essas verdades são complementares, então é muito importante ouvir. Na nossa educação tradicional, o aluno ele é estimulado a uma escuta passiva, em que ele é obrigado a ouvir por horas e horas conteúdos que muitas vezes ele não tem muito interesse. Então ele não exatamente aprende uma escuta ativa, uma escuta com uma atenção plena. Ele está ali passivamente, calado durante toda a vida, então ele também não aprende a falar, não aprende oratória, não aprende a construir discursos, e ele tem uma capacidade muito pequena de ouvir. Agora, numa roda é muito importante. A pessoa que está falando é sempre o professor da vez. E aí, se você quer ser ouvido na sua vez, é muito importante que você seja capaz de ouvir. Eu aprendi com um monge zen brasileiro que diz que há diversos níveis de escuta. Há uma primeira escuta que a pessoa está falando e você de vez em quando ouve algum argumento dela, mas o seu diálogo interno está tão intenso que você foge, pensa na conta do banco a pagar, depois você cria um contra-argumento aqui dentro de você enquanto a pessoa continua falando. Então é uma escuta muito distante. Há uma segunda escuta que você está bastante concentrado e a pessoa está falando e você está aqui dentro num diálogo interno com essa pessoa que está falando, com o professor, com o conteúdo que ele está dizendo. Já é uma escuta intermediária, mas segundo esse mestre, há ainda um terceiro nível de escuta, que você senta, ouve, absorve com muita abertura tudo que está sendo dito, sem divagar muito em diálogos internos. E posteriormente pode ter o momento de colocar a sua fala e os seus pontos de vista. Há uma experiência também muito interessante agora com outros monges, com os monges tibetanos, que nos seus conventos lá no Himalaia, eles fazem o dia do debate. Além da meditação, além dos estudos espirituais deles, eles também estudam muita filosofia, muita ciência. E nesse dia do debate eles vão todos para o pátio e aí a dinâmica funciona mais ou menos o seguinte: um monge encontra o outro e aí durante 10 a 15 minutos eles vão dialogar sobre um tema. Então imagine que eles escolham um tema polêmico como cota nas universidades. Um primeiro vai defender e o segundo monge vai rechaçar a ideia. E eles discorrem, cada um no seu momento, sobre o assunto, colocando os mais variados argumentos. Depois de 10 minutos mais ou menos, um fala para o outro: muito bem, vamos ao segundo momento, e aí eles trocam de lado. O que estava defendendo passa a rechaçar e vice-versa. E aí eles fazem o movimento contrário e podem perceber que os argumentos eles são muitas vezes complementares. Muitas vezes os argumentos se complementam, apesar de parecerem contraditórios. É óbvio que quando você faz esse exercício e passa por diversos pontos de vista, ao final você tem uma capacidade muito maior de dizer: não, acho realmente que esses argumentos são mais fortes que esses outros. Mas vejam como é um exercício interessante
para a gente desenvolver a nossa capacidade de diálogo. Então, como a gente pode ver, uma educação para o diálogo, e aí a nossa principal referência é novamente Paulo Freire, é uma educação que promove o encontro entre seres humanos, entre seres íntegros. E íntegros quero dizer seres inteiros, seres que choram, que riem, que são inteligentes, que são capazes e ao mesmo tempo que têm medo, que têm sombras interiores, mas que podem contribuir muito um com a vida, com os outros. E a educação pode seguir nessa direção, a sociedade está pedindo isso urgentemente e a educação precisa mudar na direção do diálogo. Eu faço uma prática em sala de aula há muitos anos, que eu aprendi com um estudante, aliás, eu fui desafiado por um estudante chamado Fernando, que um belo dia ele falou: professor, o senhor sempre fala mal dessas avaliações tradicionais, mas ainda não conseguiu estabelecer uma outra forma de avaliar. E aí me veio a ideia na hora. Falei: faz o seguinte, Fernando, você dá uma aula do que você quiser, de algo que você está apaixonado, que você gosta muito, de 20 minutos. E se essa aula for boa, você não precisa fazer a prova final. E é claro que veio uma aula maravilhosa. Então, há mais ou menos 10 anos, eu abro esse espaço para todos os estudantes, tanto na graduação quanto no ensino médio. No ensino médio, eu chego a parar um bimestre inteiro, eu abro mão do conteúdo específico daquela disciplina para que eles possam dar aulas daquilo que eles amam. E é claro, às vezes vem temas simplórios, tipo pintar a camisa, recuperar um tênis, mas nem sempre são simples assim, e às vezes há temas sobre um abuso que sofreu em casa e precisa compartilhar, sobre sexualidade, sobre política, sobre cidadania e a construção de um mundo diferente. Então os temas são incríveis, mas principalmente porque partem da paixão deles, que eles se preparam com carinho. E é claro que precisa criar um ambiente de recepção dos colegas, porque nessa educação tradicional, que todo mundo está sentado em fileira, só ouvindo, normalmente quando um colega fala, os outros, está querendo se aparecer, né? Mas nesse modelo de aula dialogada, onde todos são professores, é muito importante criar esse ambiente de acolhimento e dizer: se um colega prepara com todo carinho uma coisa que ele ama, ele vai se entregar ao coletivo um pouquinho. Então não é uma questão de eu vou me aparecer, é uma questão de eu vou me doar um pouquinho para o meu coletivo. E é claro, se o colega se prepara dessa forma, eu preciso receber carinhosamente. E aí, a cada dia, o conhecimento vai circulando de mãos e as pessoas vão compreendendo o quão ricas elas são, as suas experiências e o quanto elas podem se ensinar. Então, a educação para o diálogo é uma educação entre seres integrais, entre seres humanos. Agora, a pergunta pode aparecer: mas e o conteúdo não é relevante? É claro que é relevante, né? Um professor de engenharia poderia perguntar: mas então, nós vamos ficar dialogando, trocando experiências, está muito bom, está muito bonito, mas o estudante não vai precisar aprender o cálculo para fazer a estrutura da ponte? É óbvio que vai. O conteúdo continua tendo seu espaço. Aliás, é para isso que o aluno está ali. Não é? Tem um curso preparado para formar engenheiros, para formar chefe de cozinha, para formar médico, e a pessoa que está ali na frente é geralmente uma pessoa com muita experiência, com muita preparação para ser o professor. Então não é a perda da autoridade do professor, é o contrário, é exatamente reinventar a forma de ser professor, mas o conteúdo continua com a sua importância, mas numa proporção menor. Porque na educação tradicional, se a gente tem 80 horas ali no plano de ensino, a gente fala 70 e a gente acredita que isso vai formar um bom profissional, um bom cidadão. Mas, obviamente, não é suficiente. No caso do engenheiro, por exemplo, além dele aprender a fazer o cálculo, ele precisa compreender que a ponte que ele vai construir vai modificar a vida, às vezes, de uma comunidade inteira. Ou, por exemplo, a barragem que ele fizer pode, por vezes, atrapalhar a vida de várias cidades, pode matar um rio. Então é preciso também educar para a ética, educar para a convivência, educar para a cidadania,
em qualquer das profissões. E eu entendo que o diálogo é o pilar central dessa educação que precisamos construir agora e principalmente da educação do século 22. O principal ganho da educação do diálogo será a formação de seres que acreditam em si mesmos, que são capazes de se colocar, que são capazes de ensinar uns aos outros. E aí, desses novos seres, vai nascer uma sociedade muito diferente, uma sociedade muito mais capaz do diálogo, do aprendizado colaborativo, da própria colaboração, uma sociedade com uma inteligência coletiva muito maior. E isso é fundamental para o tamanho dos desafios que temos atualmente. Por exemplo, as mudanças climáticas, elas só serão superadas se elas forem encaradas como um desafio coletivo global da humanidade em seu pequeno planetinha com febre. Então nós precisamos de um outro nível de educação, muito mais dialógica, para a gente conseguir, por exemplo, superar tanto os problemas da comunidade como os problemas globais. A educação dialógica vai mudar não só radicalmente o aprendizado dos estudantes, mas vai mudar a energia deles ali dentro e a energia dos professores. Os estudantes passam a ser ouvidos e passam a considerar aquele local um ambiente prazeroso de aprendizado. E os professores passam a aprender intensamente com os seus estudantes e passam a ter estudantes abertos ao que eles têm para aprender. Então essa coisa do professor fazendo chamada, das escolas terem muros e os alunos estarem ali meio arrastados, resistindo para as leituras, resistindo para os exercícios, isso muda radicalmente, porque é uma educação que as pessoas são e elas se sentem sujeitos. E por isso elas estão muito mais contentes, mais relaxadas e abertas ao aprendizado. Eu acho que a educação dialógica é o maior desafio que nós temos atualmente. E é extremamente curioso pessoas que criticam Paulo Freire dizendo que ele defende uma doutrinação ideológica. Perceba que o diálogo é central em Paulo Freire. O diálogo como um encontro entre seres humanos. E o encontro entre seres humanos não é um que ensina e o outro que ouve e aprende calado. É um encontro entre seres que se ensinam. E aí essa crítica cai por terra de uma possível doutrinação ideológica, porque o caminho do diálogo é o caminho em que todos são capazes, todos têm os seus saberes específicos e todos podem se ensinar em certa medida. Essa foi a reflexão de hoje e eu os convido a participar desse diálogo através de comentários, através do seu like, do seu compartilhamento e também das suas próprias percepções